Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd de Data. Esta é a nossa 16ª aula da playlist de literatura e hoje nós vamos falar um pouco sobre o naturalismo. Muito bem, primeiramente vamos falar um pouco sobre o contexto em que o movimento aconteceu. Bem, ele começou a se desenvolver no final do século XIX e como precursor temos a figura de Émile Zola, um escritor francês que é considerado pioneiro aí nesse movimento. É importante também entender que o naturalismo aconteceu no mesmo momento que o realismo, ou seja, a gente pode dizer que eram movimentos irmãos e estavam no mesmo momento histórico, mas são movimentos diferentes, apesar de serem semelhantes em muitos pontos. Inclusive o contexto em que eles se desenvolveram, final do século XIX. Bom, outras coisas que podemos citar como um ponto em comum entre os dois movimentos, além do contexto histórico, além do momento histórico, há a influência das ciências naturais e sociais. Entre elas estão determinismo, evolucionismo, positivismo, cientificismo e por aí vai. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo sobre o realismo também. Então, se você ainda não assistiu o vídeo passado, é muito importante que você veja, porque além de entender o realismo em si, você vai entender um pouco desse contexto que é basicamente o mesmo. Outra questão muito importante é a segunda revolução industrial, que estava acontecendo naquele momento. Temos também muitos avanços tecnológicos, algumas grandes invenções como o telefone, a lâmpada elétrica, enfim. E no Brasil, temos a publicação do livro O Mulato, de Aloysio de Azevedo. É considerado um marco do movimento aqui no Brasil. Outros pontos que nós também podemos citar é a véspera da abolição da escravatura e da proclamação da República, dois eventos muito importantes para a construção da nossa história. Além disso, há uma forte oposição ao ideal romântico, que era o movimento anterior ao realismo e ao naturalismo. E nós vamos ver mais adiante que o naturalismo tem essa forte oposição ao que pregava o romantismo, assim como o realismo também fazia. Então temos aí mais um ponto em comum. E como eu já disse, o naturalismo aconteceu no mesmo momento em que o realismo, mas também aconteceu junto com outro movimento que se chama parnasianismo. Nós veremos esse movimento mais adiante e vamos ver que ele é muito mais focado na poesia, enquanto o realismo, o naturalismo, temos obras aí mais voltadas para a prosa. Então, vamos partir agora para as características do movimento. Como eu falei, há a influência do cientificismo, e isso quer dizer que o homem era retratado como um ser resultante das leis naturais e sociais, ou seja, o ser humano é aquilo que a natureza e que o seu contexto social faz dele. Dessa forma, ele não é um ser, digamos, autônomo e totalmente livre, porque ele está sujeito a essas leis. Temos também aí a relação muito forte do homem com o meio, tá? Desse homem no seu contexto, e veremos que essa relação é muito marcada por essa submissão do homem ao seu meio, certo? Então, o homem está sujeito ao meio em que ele vive, ele é resultado disso. Outra questão muito importante é a animalização dos seres humanos, ou seja, os personagens, eles aparecem retratados a partir de uma visão mais voltada para um viés animalesco. Então, as pessoas são tratadas como animais. Isso é muito importante ser dito porque tem a ver com o fato de o homem ser resultado das leis naturais. De acordo com a ciência, os seres humanos são animais também. Somos considerados animais racionais. Mas nós não estamos isentos
de agirmos por instinto. Então, esse viés animalesco é muito mais evidente no naturalismo, porque o ponto de vista desse movimento está centrado nisso, que o ser humano é um animal, ele age por instinto e ele é resultado do meio. Há também o foco nas classes desfavorecidas. Aparece um pouco disso no realismo, mas vamos ver que lá isso não é tão frequente. Não há tanto a retratação das pessoas trabalhadoras, por exemplo, tá? O que acontece mais é o retrato da sociedade mais burguesa. Claro, mostrando seus pontos fracos, as suas fragilidades, sim, mas não há o foco realmente nessas classes mais desfavorecidas. Isso acontece realmente no naturalismo. Entre outras questões, aparecem também os aspectos cotidianos, são muito retratados, além de descrição e objetividade nas obras. Isso também é um pouco mais parecido com o realismo. Então, vemos aí mais um ponto em comum. Temos também a denúncia ou exposição de fatos sociais, algo que também acontecia no realismo, mas de um jeito um pouco mais diferente, porque não há tanto essa influência da ciência e das leis sociais. Por exemplo, os homens não são tratados como animais, não são tratados por esse viés animalesco que há no naturalismo. Então, essa é uma diferença muito importante. Além disso, alguns romances naturalistas são considerados romances teses, ou seja, há a busca por uma comprovação, e essa comprovação tem o objetivo de provar que uma tese está certa. Ou seja, o romance é como se fosse uma análise, no caso do naturalismo, uma análise social para provar alguma coisa, para provar uma hipótese. Então, esses romances eram como se fossem trabalhos científicos. Claro, não deixam de ser literatura, mas é uma literatura muito voltada para a ciência. E é por isso que esses romances eram considerados romances teses. Muito bem, podemos dizer que o naturalismo é um realismo extremado, é um realismo mais extremo. E é um realismo misturado com ciência. Então, por isso que eles são tão parecidos. Então, lembrando, naturalismo e realismo são muito parecidos, acontecem no mesmo momento histórico, mas a diferença é que no naturalismo há uma forte influência da ciência, das leis naturais e sociais. Os seres humanos são tratados mais como animais mesmo, agindo inclusive por impulso, por instinto mesmo, e que o naturalismo nada mais é que um realismo mais extremo e mais misturado com ciência. Pois bem, vamos ver alguns dos principais autores e obras do movimento. Entre eles está Aloysio de Azevedo, que escreveu O Mulato, um livro que foi considerado o marco do naturalismo, Casa de Pinção, e também O Cortiço, uma obra muito, muito importante para o movimento. Nós vamos falar um pouco sobre ela já já. Temos também Inglês de Souza, que escreveu O Missionário, e Adolfo Caminha, que escreveu A Normalista e O Bom Crioulo. Todas essas obras que eu acabei de citar, elas são consideradas naturalistas. Mas não esqueça que se um autor faz parte de um movimento, não significa que ele não pode ter vivido outras fases, inclusive escrevendo coisas totalmente diferentes do que a gente vai ver aqui, que diz respeito ao naturalismo, certo? Então, é preciso entender qual fase desse autor faz parte desse movimento. Isso é, se ele esteve transitando aí entre outros movimentos, entre outras escolas. Bem, O Cortiço é considerado um romance tese. Como eu falei, é um tipo de obra que busca comprovar alguma verdade, comprovar alguma hipótese. E para isso ele traz uma história, traz um enredo, traz personagens, e através disso, através dessa literatura, ele busca comprovar algo. Então, o Cortiço fala justamente sobre um cortiço que foi construído por um homem chamado João Romão.
Um cortiço, para quem não sabe, é uma espécie de casa, uma espécie de prédio, uma habitação popular onde moram várias pessoas. Normalmente essas pessoas são pobres. Então é um lugar que normalmente é bem precário assim mesmo, é um lugar bem pobre. E é num lugar como esse que a história se desenvolve. Nessa obra podemos encontrar muitas descrições e descrições muito precisas, muito minuciosas das coisas, porque, como eu falei, a linguagem do naturalismo, assim também como do realismo, é uma linguagem muito objetiva e muito descritiva mesmo. É muito mais voltada para a realidade, para os fatos. Especialmente em um romance em tese, onde se busca comprovar alguma coisa, é preciso se dar muitos detalhes. E é preciso que essa linguagem seja mais objetiva, ou seja, uma linguagem mais próxima do que faz a ciência, que é algo objetivo. A obra também tem um narrador onisciente. Aqui está escrito narrados, mas é narrador. Um narrador onisciente, ou seja, é um narrador que não participa da história, mas ele observa tudo de fora e ele sabe de tudo. Ele consegue saber todos os detalhes e não participa da história. Bem, os personagens do cortiço, ou seja, os moradores do lugar, apresentam as características bem animalescas. E como eu falei, essa é uma característica muito marcante do naturalismo. Além disso, eles apresentam condições precárias de vida. Como eu falei, o cortiço é um lugar que normalmente é muito precário. É uma habitação muito improvisada, digamos assim. Bom, temos também a representação dos instintos humanos. Como eu falei, o ser humano é tratado como um animal que age por instinto e que sofre a influência do meio onde ele vive, do seu contexto. Para explicar um pouco isso, eu trouxe um trecho do que fala um autor chamado Bose a respeito do cortiço. Ele diz assim: a franzina neném escapa como enguia dos rapazes. Paula, a cabocla mandingueira, tem dentes de cão. A mulatinha Florinda, olhos luxuriosos de macaca. Então veja, os personagens são o tempo todo comparados com animais. Temos enguia, cão e macaca. São animais que são trazidos à tona para representar a personalidade dessas personagens. Então aí fica muito claro essa questão da animalização dos seres humanos. E para termos um pouco mais de contato com a história, temos aqui um trecho do livro, que diz assim: e os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco, e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Bem, então esse trecho fala um pouco sobre o surgimento do cortiço. Fala sobre a questão das roupas que estavam lá penduradas no varal, né? Que eram roupas das mulheres que eram lavadeiras, que lavavam as roupas. E falava do cortiço também como um lugar, quase como uma coisa viva, e se referindo a ele como um lugar quente, lodoso, ou seja, que tem lodo. Fala que era um lugar meio cheio de lama, então a gente consegue ter uma visão assim um pouco de um lugar meio degradado mesmo, de um lugar bem precário. Bem, esse trecho só é para termos um pouco de contato com a história, mas para entender mesmo é preciso que você tenha contato com a obra completa, porque aqui nós fazemos apenas um recorte para dar conta, porque não temos como ler o livro todo agora através de um vídeo. É apenas uma introdução ao assunto. Para entender a literatura de verdade, você precisa ter contato com pelo menos uma das obras mais importantes do momento, ok? Então, o Cortiço é uma das obras mais importantes e vale muito a pena ler. Bem, vamos falar um pouco sobre o naturalismo em Portugal.
Entre os principais representantes estão Eça de Queiroz, Francisco Teixeira de Queiroz, Júlio Lourenço Pinto e Abel Botelho. O naturalismo em Portugal não foi tão diferente do que aconteceu no Brasil. As suas características ficaram quase as mesmas, entre elas objetividade, cientificismo e determinismo, positivismo, darwinismo, que são leis sociais e naturais. Temos a linguagem simples e coloquial, descrições minuciosas, como eu já falei, paisagens mais rurais, a forte presença do instinto humano e a negação dos aspectos românticos, ou seja, a oposição ao que dizia o romantismo, ao que faziam os românticos. Muito bem, como eu falei, o Cortiço é uma obra muito importante e muito representativa para o naturalismo e vale muito a pena ser lida. Então, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acessar o livro. E, lembrando, ler obras completas é essencial para que você compreenda de verdade a literatura. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham aprendido. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, deixe seu like, comente aqui, compartilhe com seus amigos e ajude o NetData a crescer. É isso, até a próxima. Tchau, tchau!